Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigada a Deus por mais esse dia aqui com você e por você. Hoje, lá vou eu dizer que o programa tá especial, né? Mas todo sábado, pra mim, é um programa especial e sempre tem alguma novidade, alguma coisa que transforma o Por Você em especial. Eu vou começar lendo aqui as perguntas do quadro Doutor Responde de hoje, que eu achei muito interessantes, tá? Por que a menopausa, de uma certa forma, traz muito mais sintomas para a mulher do que a andropausa para os homens? É justo isso, gente? Então, vamos aguardar as explicações. E a outra, quais os malefícios do uso constante de descongestionantes nasais? Esporadicamente, 2 a 3 vezes ao ano, em uma situação de gripe ou resfriado em que o nariz está realmente congestionado, ele pode ser usado? Isso aqui é uma pergunta muito interessante. Há muitos anos atrás, eu fazia uso direto. Eu não conseguia respirar, eu precisei operar dos cornetos. Hoje eu tenho uma respiração muito melhor, tá? Mas essa pergunta é muito interessante para que você aí de casa, se você usa constantemente, hoje você saberá, né, se isso traz malefícios e se quando você aí 2 ou 3 vezes ao ano, numa situação de gripe, resfriado, que aí sim você precisa, se você pode usar. Nós teremos também no nosso quadro Comer Bem uma goma de creatina. Então você que usa a creatina, hoje você vai aprender de uma forma totalmente diferente, tá? É só você esperar e anotar. E no nosso quadro Corpo em Movimento, exercícios para aquela região que todas as mulheres gostam, que é os glúteos, o nosso bumbum. E a Dete vai passar para vocês alguns exercícios de fortalecimento e que vão contornar, desenhar os seus glúteos, ok? Mas hoje você tem realmente um convite para você acompanhar uma matéria, um momento muito especial e merecido que nós registramos no Aruá Hotel. Dá só uma olhadinha. Viu só? Marcelo Nicolucci, presidente do Grupo Estrela, recebeu o prêmio de comerciante símbolo de 2026 pela sua trajetória de liderança, inovação e relevante contribuição para o fortalecimento do setor empresarial. Então, gente, o Por Você está no ar com tudo isso a partir de agora. Estamos de volta e eu tava arrumando aqui o vaso. Gente, a gente vai iniciar hoje o programa com o nosso quadro Doutor Responde, tá? Primeira pergunta. Por que a menopausa, de uma certa forma, traz muito mais sintomas para a mulher do que a andropausa para os homens? Injusto, mas será que é verdade? Doutor Alex Saurim, boa tarde. Doutor Responde. Oferecimento Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Instituto Pitarello, cirurgia plástica. Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Boa tarde, Maíta. A diferença entre a menopausa e a andropausa é que a menopausa é como se fosse um penhasco hormonal. A mulher entra nessa fase de transição entre os 45 e 55 anos de idade, onde os ovários param com a produção do estrogênio. O estrogênio é um dos hormônios que regulam no corpo da mulher as artérias, os músculos, os ossos, o cérebro e a pele. Quando ocorre essa queda muito drástica, ocorre um choque no organismo da mulher e começam a aparecer diversos sintomas, como fogacho, secura de pele, alteração de humor, inchaço, aumento de peso e ressecamento da pele. No homem, é como se fosse uma rampa suave. A andropausa, que é a diminuição da testosterona no homem, atualmente a gente fala em deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Essa queda da testosterona ela ocorre 1% ao ano e ela começa a partir dos 30, 35 anos de idade. Então, uma queda bem suave e lenta, onde o homem vai começar a apresentar os sintomas
decorrentes dessa deficiência de testosterona por volta dos 65, 70 anos de idade. Essa é a grande diferença. Da mulher é uma queda abrupta e os sintomas aparecem da noite para o dia, e do homem é uma queda bem lenta e gradativa. Agora, se você é mulher e sofre com esses sintomas de menopausa, você precisa de um acompanhamento médico, de um acolhimento, de uma modulação hormonal e de um ajuste de dieta, que você vai ter uma melhora muito grande na sua qualidade de vida. Obrigada pela participação, doutora Alex. E a outra pergunta, olha só, principalmente nessa época do ano, né? Quais os malefícios do uso constante de descongestionantes nasais? Esporadicamente, 2 a 3 vezes ao ano, em uma situação de gripe ou resfriado, em que o nariz realmente está congestionado e é horrível, né? E a pessoa não consegue respirar, ele pode ser usado? Quem responde é a doutora Solange. Boa tarde, doutora Solange. Boa tarde, Maíta. Muito obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui com você. Então, aí seriam duas coisas, né? O uso de um descongestionante nasal 2 a 3 vezes ao dia, numa gripe ou num resfriado, que vai durar ali uns 5 dias, provavelmente, não tem problema de ser usado. O que você não pode, não deve fazer é o uso desse descongestionante nasal, que começa uma vez ao dia, de preferência, geralmente à noite, que depois se torna até 4 vezes ao dia ou até a cada 10 minutos no futuro, né? Usar de uma maneira fora de uma gripe ou de um resfriado, que seria a rinite medicamentosa. Então vamos lá, o que é a rinite medicamentosa? A rinite medicamentosa é o uso contínuo de um medicamento chamado descongestionante nasal, aqueles de uso tópico que você pinga no nariz. O processo de gripe acaba e você continua usando o descongestionante nasal. No início, você só vai utilizar à noite, é o que acontece normalmente. Com o tempo, você vai apresentando um vício, e esse remédio ele vai causando uma dependência química ao uso do remédio. Então você passa a usar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até que eu já tive pacientes aqui que chegou a usar medicamento quase que a cada 10 minutos, porque não durava 5 minutos o efeito. Então é uma medicação que com o tempo você usa mais vezes para ter uma ação cada vez menor. Então esse paciente precisa procurar o otorrino, porque a gente vai tentar dar um suporte de início para ele, porque ele tem que largar o uso, parar de usar essa medicação, e a gente, com o nosso tratamento, a gente vai dar um suporte para que ele consiga, pelo menos na primeira semana, né, ele tentar parar essa medicação, porque o vício ele é muito ruim, ele dificulta muito a respiração. Então o paciente precisa da nossa ajuda e tem que ter a colaboração dele, ele tem que estar disposto a realmente parar o uso do remédio, do medicamento. Senão não tem chance de parar, de curar essa rinite medicamentosa. Obrigada pela participação, doutora Solange. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, aproveita aí para anotar a receitinha de uma goma de creatina. Tem atividade física, mas agora você acompanha as ofertas do Supermercados Estrela para hoje, sábado, e para amanhã também. Confira! Promoção aniversário 40 anos do Supermercados Estrela. Concorra a uma casa, 3 carros e 80 vales compra. E para este final de semana especial, tem Omo 2,2 kg lavagem perfeita, R$ 25,98 só no Clube Estrela. Fraldinho cupim bovino quilo, R$ 42,95. Costelinha suína quilo, R$ 16,95. Linguiça churrasco Aurora quilo, R$ 14,95. Guaraná ou refricola funada 2 litros, R$ 4,49. Cerveja Heineken 330 ml, R$ 5,89 só no Clube Estrela. Beba com moderação. Estamos de volta e olha só, tanta gente consome creatina, né? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Maíta. Seja muito bem-vinda.
A Vanessa, ela vai ensinar você aí de casa a preparar uma goma de creatina, é Goma isso? de creatina. Muitas pessoas têm em casa, né, a creatina em pó. Às vezes não consome tanto, mas dessa forma que ela vai consumir mais vezes. Aí. Fica mais gostosinho. Fica mais gostosinho. Mais fácil, já vai estar tudo pronto. Vai estar fácil, pronto. Então, olha só. E a creatina traz muitos benefícios, Muitos né? mesmo. Ajuda na cognição, força, desempenho muscular. Bom, papel e caneta para você aprender hoje a fazer uma goma de creatina. Comer bem. Oferecimento. Essência Vita. Viva o melhor da sua vida. Recanto d'Ângelos. Requinte e sofisticação em meio à natureza. E Água Santa Inês. Simplesmente gostosa. E os ingredientes? Os ingredientes. Creatina, vamos lá. Os ingredientes para nós fazer nossa goma de creatina é uma gelatina do seu sabor preferido. Essa daqui é de abacaxi. Gelatina incolor. A creatina, aqui eu estou usando 3 gramas, que é um scoop que já vem na medida do fabricante, certo. Tá? Vamos colocar tudo numa vasilha de vidro, misturar. E ainda vai dar um saborzinho. Vai dar um saborzinho. O modo de preparo, uma vasilha de vidro, tá? Ou de silicone. Nós vamos acrescentar a água quente, tá? Ó, aqui tem uma medida só para hidratar a gelatina. 2, 3 dedinhos de... Exatamente, é só para hidratar a gelatina incolor. Vamos colocar em gelatina incolor. Mexe bem nela para ela se dissolver, ó. Vamos acrescentar. Goma de creatina, que legal. Vamos acrescentar a gelatina de sabor De abacaxi, né? abacaxi. E me diz uma Ela é coisa. diet, essa daqui. Tá. Aqueles que não quiserem, pode colocar a tradicional. E quem não utiliza gelatina, pode utilizar o agar-agar. Ó, misturamos bem, ó, até dissolver todos os gruminhos e vamos acrescentar a creatina em pó, 100% pura. E o ideal é consumir por exemplo, você vai colocar aqui, né? Uma gominha por dia? Uma gominha por dia, que é o equivalente a 3 gramas. Bom, então você pode colocar aqui como deixar aqui, né? Deixar aqui. Como você trouxe, provavelmente você vai colocar aqui para formar os dadinhos, né? Exato. Então tá. Agora, congelador, 5 a 10 minutos. Rapidinho, vamos lá. Gente, olha só que bonitinha a nossa goma de creatina. Ela realmente fica fininha. Eu mordi, mas... Ela dá saciedade também. É gostosa. É deliciosa, sabor abacaxi. Gostosa, um docinho e uma forma de você consumir a creatina diferente. Diferente. Muito bacana, legal, gostei. Obrigada, viu, Vanessa, mais uma vez. Obrigada, Tá, Marta. espero você mais vezes. Ó, você aí que consome creatina, este é um novo formato. E você confere agora comigo todas as promoções dos Supermercados Estrela para este sábado e, é claro, domingo também. Confira. Promoção aniversário 40 anos do Supermercados Estrela. Concorra a uma casa, 3 carros e 80 vales compra. E para este final de semana especial, tem Omo 2,2 kg lavagem perfeita, R$ 25,98 só no Clube Estrela. Fraldinho cupim bovino quilo, R$ 42,95. Costelinha suína quilo, R$ 16,95. Linguiça churrasco aurora quilo, R$ 14,95. Guaraná ou Refricola funada 2 litros, R$ 4,49. Cerveja Heineken 330 ml, R$ 5,89 só no Clube Estrela. Beba com moderação. Viu só quantas ofertas boas do Supermercados Estrela para hoje e amanhã também, ok? E eu estou aqui que não consigo parar de comer essa gominha de creatina. E agora vamos para o nosso quadro Corpo, Movimento, Atividade Física, é muito importante. E a Dete vai ensinar você alguns exercícios para trabalhar aquela parte que todas as mulheres gostam, né? Coxas e glúteos. Boa tarde, Dete. Corpo em Movimento. Oferecimento. Clínica São Paulo. Odontologia e Estética.
Boa tarde, Maíta. Sou Dete Vernon, personal. Muito obrigada pelo convite. E hoje eu estou aqui com a Camila, estou aqui também com a Kelly. E nós vamos ensinar especialmente para vocês a realizar perfeitamente o exercício muito poderoso chamado Step Up. O que é o Step Up? É um exercício que pega muito absurdamente os glúteos, a região dos glúteos, desenha, enrijece e ajuda a empinar a região dos glúteos. Você pode realizar ele em qualquer lugar onde você estiver. Você pode realizar ele com uma plataforma ou até na escada, se você quiser, ou mesmo no chão mesmo. E ele é um exercício que você faz com a força com o peso e com a força do seu corpo, tá? Você utiliza apenas o peso do seu corpo e com a sua força. Ele ajuda a melhorar força nos membros inferiores, ele ajuda a melhorar o desenho da massa magra, das pernas, dos glúteos e posterior de coxa, ele ajuda no equilíbrio, então ele tem um resultado 100% de glúteos e coxas, para deixar bem harmonioso mesmo essa parte do corpo. Vamos lá, meninas, ensinar para eles perfeitamente como faz o Step Up. Dá uma olhada aí. O primeiro exercício de Step Up eu vou passar para quem está começando agora, para os alunos iniciantes. Então você pode usar uma plataforma baixa, um step, uma escada, alguma coisa assim. Vamos começar? Primeiro, toca a ponta, bem a ponta do tênis lá atrás e volta forçando a região aqui dos glúteos. Força, volta, toca só a ponta dos pés lá atrás, só a pontinha, volta. Mantenha a coluna reta, alinha bem o corpo, abre bem o peitoral. Força nos glúteos quando você volta. Qual o segredo? É quanto mais amplitude, quanto mais você coloca atrás, mais você tem esse alongamento dos glúteos. Então ajuda a pegar mais ainda, desenhar mais ainda a região dos glúteos. Aproveita bem o movimento, melhora a amplitude, isso, e faz força nos glúteos para subir na plataforma. Eu vou ensinar especialmente para vocês a fazer Step Up, para você que é aluno intermediário, uma plataforma um pouco mais alta, tá, Camila? E para você que é aluno avançado, uma plataforma bem mais alta, 100%. Como realizar? Vamos lá? Você pode segurar em um bastão, ou mesmo na parede, ou em alguém, onde você quiser, e pode começar a realizar. Sobe devagarinho, joga lá atrás, sem flexionar a perna de trás. Isso, toca devagarinho, sobe. Faz bastante força nos glúteos, olha, que vai forçar nesse movimento são os glúteos. Isso, lá atrás, eleva. Concentra, concentra no glúteo na hora da subida, concentra na coxa na hora da subida, mantenha a coluna reta, desenha bem o movimento, define bem o movimento, perfeita. Ótimas. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do exercício Step Up, um exercício que pega absurdamente os glúteos, posterior de coxa e lateral de coxa. Muito obrigada, Camila, pela força. Muito obrigada, Kelly. Maíta, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Vocês fazem aí, depois contam pra gente o que vocês sentiram, o que vocês acharam desse treino. Valeu, obrigada. Gente, a água é muito bom para hidratar sempre, tá? E a nossa água aqui, ó, sempre Santa Inês, simplesmente gostosa. Um abraço pro Fernando, pra Lu, pro Mauro e para toda a equipe da Santa Inês. Olha só, antes de nós acompanharmos aí essa matéria, né, essa homenagem feita ao empresário Marcelo Nicolucci, a gente vai para aquele quadro gostoso de ver que todas as vezes que eu vejo os professores, os coordenadores do curso, eles abraçam de uma forma tão linda a forma com que eles falam, dá vontade de fazer aquele curso também. O que você quer ser, o que você sonhou, a sua profissão, né? Quando você crescer, quando você estiver adulto, confira. Médico de animais, porque eu gosto de cuidar dos animais. Que bacana! Sabia que eu também, desde pequeno, desde criança, eu sonho em ser médico veterinário? E hoje eu estou vivendo um sonho. Então, na medicina veterinária, a gente cuida dos animais, cuida da saúde de bichinhos que não falam. Então, a gente tem que interpretar o que está acontecendo para que eles tenham mais qualidade de vida.
gente pode cuidar de cachorro, cuidar de gato, cuidar de cavalo, de boi, entre outros animais também. E hoje, além de médico veterinário, eu também sou professor aqui no Oeste. Então a gente aguarda você aqui. Escolher uma profissão é um grande passo e dá mais confiança quando é com a melhor. Na UnoOeste, você aprende em uma estrutura completa. Aqui, teoria e prática caminham juntas para transformar a escolha em profissão. Com bolsas de estudos que fazem a diferença, o seu sonho fica ainda mais perto. Viva essa experiência. Escolha estar na melhor. UnoOeste, você na melhor. E agora você acompanha a homenagem feita ao empresário Marcelo Nicolucci, que recebeu o prêmio de comerciante símbolo de 2026. Confira. O que é esse prêmio, né? E como que você vê esse prêmio ter sido entregue para o Marcelo, pelo pouco que eu vi aqui, super merecido? Bom, o comerciante símbolo Visconde de Caruaru, ele acontece desde 1958. Então a gente está nessa edição, na 68ª edição. Então é muito gratificante, né? Ver, por exemplo, esse momento onde a associação está rumo aos 100 anos, nós vamos completar 100 anos o ano que vem. E hoje, nessa noite maravilhosa, rendeu uma homenagem incrível para o Marcelo e para toda a sua família, pelo seu arrojo, pelo seu dinamismo, né? Pela sua história de vida, né? De resiliência. E o tanto que ele está desenvolvendo, né, na nossa região. E expressando o nosso respeito a ele e a toda a família Nicolucci. Primeiramente, é um prazer estar aqui presencialmente participando de um evento onde o homenageado Marcelo Nicolucci, comerciante símbolo aqui da cidade de Presidente Prudente da edição de 2026. Então, assim, é uma honra estar aqui compartilhando com ele, até porque o Marcelo, eu não aprendi, eu acho que eu nasci gostando do Marcelo, que é uma pessoa extremamente simpática, uma pessoa extremamente merecedora. Tudo que aconteceu aqui nessa noite realmente traduz aquilo que é o Marcelo. A própria homenagem, hoje eu tive a curiosidade de pesquisar o que seria o comerciante símbolo, né? E na hora que eu fui lendo realmente o que é o comerciante símbolo, e vale a pena aí você também pesquisar, você vai falar, é o Marcelo Nicolucci. Então, assim, grato por estar aqui e mais grato ainda por ver um amigo, um parceiro, uma pessoa que eu tenho a convivência dentro da Associação Paulista de Supermercados, recebendo essa homenagem aqui em Presidente Prudente. Esse é o propósito do Cicobi Paulista, tá? Apoiar empreendedores, apoiar o desenvolvimento regional e local, né? E a hora que nós ficamos sabendo que o Marcelo tinha sido escolhido, para nós foi uma honra poder patrocinar, poder estar nesse evento, né? Então foi assim de muito, muito bom grado. Muita alegria e muita honra, iremos homenagear o empresário Marcelo Luiz Nicolucci. Receber o título de comerciante símbolo 2026 é uma honra que me emociona profundamente, mais do que eu pensava. Marcelo, foi muito emocionante, mas de verdade, tá? A sua humildade, a sua empatia, você tá sempre sorrindo. Como você é família, escutar aqui seus filhos, sua esposa, seu pai, todo mundo. Eu quero que você fale um pouquinho como empreendedor e como homem, um pai de família. Como é tudo isso para você? Acho que nós já nascemos empreendendo, dei o exemplo do meu pai sempre foi assim, né? E nos inspirou para isso. No começo a gente meio que forçou, né? Mas depois a gente foi pegando gosto pelo empreendedorismo e a gente empreende, né? Empreende, às vezes até passa um pouquinho do limite, né? Precisa se ajusta novamente. Mas eu sou feliz com o trabalho, nós estamos com uma empresa com quase 1.000 funcionários. É fácil, lógico que não é fácil ter problemas, mas feliz quando você monta equipes que te ajudam, né? Porque quando você é pequeno você está sozinho, mas quando você está grande você tem que ter equipes boas e cuidar desses líderes é apaixonante. A gente gosta muito, lógico, temos falhas, mas com esse time rodando certinho é uma beleza. E daí você fica em paz, inclusive com a família. Mas eu não levo nada para casa, viu, Maíta? Para casa eu separo bem, acho que tem um consciente, é muito difícil. Mas não misturo e, graças a Deus,
tenho uma família maravilhosa, desde o berço que eu nasci, depois a família que eu construí, com a Lu, com o João Marcelo e com a Luísa, e me apoiam sempre, então tá tranquilo. We got a love like we never been hurt. We got lives like we never been burned. And after all of the... Fala um pouquinho pra gente como é o Marcelo, esposo, pai, família. O Marcelo, é muito fácil falar dele, né, Maíta? Ele é uma pessoa fácil, muito fácil de lidar. O que ele vive no trabalho, ele nunca leva para casa. Então, assim, ele tem um discernimento, uma capacidade de entendimento, de não misturar as coisas, de manter a paz, a harmonia na nossa casa. Eu falo que ele, às vezes, dos meus filhos, é ele o que dá mais trabalho, porque ele parece um eterno adolescente. Muito leve, muito fácil de se conviver com ele. Que bom. Bom, e você, João? Fala um pouquinho olhando para a câmera do seu pai. Então, meu pai, ele é um grande exemplo na minha casa e agora que eu estou entrando no mercado, ele está sendo um grande exemplo profissional também. No trabalho, o pessoal sempre comenta que ele é muito humilde, simpático, carismático, está sempre ouvindo. E na nossa casa é a mesma coisa, né, mãe? Amoroso, respeitoso, homem de Deus. Então, meu pai, para mim, de verdade mesmo, é um exemplo. Obrigada por tudo que você fez pela gente, por tudo que você faz pela Estrela. E a gente ama muito, muito, muito. Tem como base o amor, a união e a presença de Deus em nossa família.